Você está assistindo apenas um pedacinho de um programa completo da Arquibancada Tricolor. Se você quiser conferir tudo, é só clicar aqui na descrição. Alguns tópicos que eu queria passar com vocês. Acho que o primeiro é sobre o nosso querido Jonathan Calleri. Não vive o seu melhor momento, acho que isso talvez viva o seu pior momento com a camisa do São Paulo, contando 2016, a volta em 2022. Acho bem possível que seja o pior momento dele com a camisa do São Paulo. Está sendo criticado por alguns torcedores, ficou muito marcado e acho que é impossível não ficar depois de uma eliminação para o Botafogo, em que ele perde um gol no jogo de ida, perde um gol no jogo de volta, perde o pênalti, fica muito marcado por isso. Mas não consegue ser o mesmo Calleri que estava sendo até nessa temporada mesmo, após a eliminação para o Botafogo. Está vivendo um jejum de gols, a última partida que ele marcou foi justamente no Morumbis, segue sem marcar gols. O atacante Jonathan Calleri tem poucos gols esse ano, pensando em um centroavante e tudo mais. E aí eu queria perguntar para o Raí, depois para o Renan, se ele está merecendo talvez alguns jogos no banco de reservas, sem entrar num segundo tempo, ou pode ser pior para o psicológico. Queria entender o que o Raí entende dessa questão, se daria chance para o André Silva, se testaria o Luciano naquela função. Queria ouvir um pouquinho sobre o que o Raí, se fosse o Zuba louco, como diz o Ilcinho, o que ele faria nessa situação do Calleri. Tiraria do time para ontem. Acho que já passou do tempo já de você dar um respiro para ele. Não tá bem, faz bastante tempo. São 5 jogos sem marcar, né? 6 com o do sábado. Antes disso tinha feito gol contra o Botafogo, mas depois perdeu o pênalti, enfim. E antes disso também uma seca grande de gols, né? Se você for olhar só no Campeonato Brasileiro, tem, cara, um tempinho aí que o Calleri não vai na rede. Eu vou até abrir aqui para procurar, né? O último jogo pelo Campeonato Brasileiro que o Calleri fez um gol foi São Paulo e Flamengo. 1-0 para o São Paulo, dia 3 de agosto. Hoje é dia 11 de novembro. São mais de 3 meses que ele não faz um gol no Campeonato Brasileiro. E de lá para cá, né, ou nesses últimos 3 meses, ele fez um gol contra o Nacional no 2-0 e um gol contra o Botafogo, só. Nos últimos 3 meses, o Calleri fez 3 gols com a camisa do São Paulo. É muito pouco. Você tem um centroavante que está no banco de reserva, assim, que tem tido pouquíssimos minutos. O André entra e entra sempre muito pouco, 10, 15, 7, 8. Ele nunca entra meio tempo, dificilmente sai jogando, quase nunca inicia um jogo como titular. Contra o Bahia nem entra em campo, Raí. Então. Tem vários jogos que ele nem entra em campo, né? Eu achei que não ia entrar de novo no sábado. Tanto que eu cornetei aqui as substituições, a gente vai falar mais pra frente disso. As substituições deram o gol ao São Paulo da vitória. Lisieiro, Jamal e André. Mas o Beldia mexeu mal no time pra mim. Daqui a pouco eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas eu tiraria. No começo, e aí eu quero usar um exemplo vizinho de muro do São Paulo. O Rafael Veiga passou por uma fase muito ruim nessa temporada, né? E o Abel insistiu muito com ele. Não vou tirar, e foi deixando ele do time. E muito porque não tinha outro também, né? Isso aconteceu antes do Palmeiras trazer os jogadores aí do meio do ano. Quando ele tirou do time, colocou o Maurício não só subiu o rendimento do Palmeiras, o Palmeiras melhorou com o Maurício como titular, como quando o Veiga voltou ao time com a lesão do Maurício, ele melhorou também. Ele passou a jogar melhor, marcar gols, chegou aos 100 gols com a camisa do Palmeiras. Teve uma sequência que ele marcou 3 gols em 2 jogos, ou 4 gols em 2 jogos, enfim. Eu acho que demorou já bastante para fazer essa substituição. Na minha visão, eu estava até pensando um pouco sobre isso no sábado, né? O time que a gente viu em campo no sábado, a base dele será, ou a base de 2025 será esse time. Para mim, 10 jogadores vão ser repetidos, ou 8. As únicas mudanças que, na minha visão, podem acontecer são nas laterais que o São Paulo contratar. Um lateral direito, que é urgente, mas um jogo muito ruim do Igor Vinícius é muito difícil, porque é repetitivo. Ele não chegou ontem, ele não tá sem ritmo, ele não tá sem sequência. Ele joga, sai do time, volta e tal, e não consegue, cara. Não acontece. Não acontece dele ter uma sequência de boas atuações. Então esse é um ponto, né? E a lateral esquerda é o outro. Se trouxer jogadores para serem titulares nessa posição, são esses: Rafael Arboleda, Alan Franco, Luiz Gustavo e mais um, pode ser o Marcos Antônio. Possivelmente os volantes também podem mudar, né, Raí? Talvez... Com os que estão no elenco, né? Eu acho que o São Paulo não vai contratar para essa posição. Não. Com os que estão no elenco, Alisson, Pablo... Isso. A base, né? O Alisson e o Pablo tem para voltar. E, cara, acostumem-se aí, os 387 pessoas que estão com a gente.
o quarteto ofensivo do São Paulo em 2025 será Lucas, Luciano, Ferreira e Caleri. A menos que aconteça algo muito extraordinário, esses 4 jogadores serão titulares do ataque do São Paulo no próximo ano. Então, por que eu estou dizendo isso? A questão do Zubeldia me parece ser, a gente está conhecendo ele, um treinador que mexe muito pouco e que também não gosta de tirar jogadores em fases ruins. Ele confia no que o Abel confiou em um primeiro momento com o Caleri. E para mim isso claramente não está funcionando. E no banco de reservas você tem um cara que quando entra pouco, entra bem. Entrou contra o Botafogo, deu o passe pro gol. Entrou no sábado, fez o gol. Daqui a pouco você vai perder esse cara. Vai chegar o fim do ano, ele vai bater lá ou vai mandar um WhatsApp pro empresário dele e falar, cara, me arrumou um clube aí pra jogar, porque aqui eu não vou jogar. Ano que vem vai ser a mesma coisa. Vou jogar 10, 15, vou jogar um jogo do estadual contra o Inter de Limeira, contra a Inter de Limeira em Limeira, depois eu vou jogar de novo daqui 5 rodadas. Cara, o cara também quer jogar, quer espaço, eu acho que ele tá merecendo. Então, para mim, já passou da hora do Caleri sair do time titular do São Paulo. Não é sair para sempre, não é mandar o cara embora, não presta. Porque às vezes a gente fala sair do time titular e as pessoas escutam ou interpretam que a gente quer que o cara vá embora. Não é isso. Mas é tirá-lo do time momentaneamente. Faltam 5 rodadas para o campeonato acabar. Tira o cara essas 5 rodadas finais. Dá 5 oportunidades para o André ser titular do time. E aí, se ele não for bem no ano que vem, com pré-temporada, com férias, o cara, sei lá, vai para a Argentina e volta melhor, fica um pouco com a família e volta melhor. Não sei o que está acontecendo com ele. Sei que ele não está bem, ele não é um jogador descartável, mas não está bem no momento. Não está bem no momento, senta no banco de reservas, um período, até o fim do ano. No ano que vem, se ele voltar bem, será titular. Se não, o André será titular. Deveria ser, pelo menos, né? Enfim, eu acho que o Zubeldia peca um pouco quando não trabalha nessas bases, mas é o método de trabalho dele. Perfeito. Aí o Caleri vive realmente um momento delicado, não está longe do seu primor técnico, como eu falei, eu acho que inclusive é a pior fase dele como jogador de São Paulo, talvez seja o pior momento dele com a camisa do São Paulo, contando as 2 passagens, contando momentos que ele teve problemas psicológicos, teve todo aquele imbróglio de término de relacionamento, até no final do ano passado, mas, na minha opinião, vive talvez seu pior momento com a camisa do São Paulo. E aí, Renan, eu queria ouvir a sua análise, uma análise como comentarista e outra como atleta. Você que já passou, já viveu momentos de altos e baixos, por óbvio, como todo jogador passa, nenhum jogador vai ficar a carreira inteira no auge, mas num momento desse, num momento em que a torcida tá criticando, no momento que a bola, não tá indo, não tá sendo a mesma coisa, parece que até em momentos eu sinto, parece que o Caleri até tá perdendo um pouco o tesão em fazer o gol, que era algo que a gente notava da arquibancada, que ele queria muito. Nesse momento, para o jogador, é melhor realmente ir para o banco, ou é melhor o técnico insistir até ele desencantar? Queria ouvir a sua análise como comentarista e também um panorama de atleta para atleta para essa situação do Caleri, Renan. Tá mutado. Desculpem, vamos lá. Primeiramente, análise do que eu vejo. A gente pode analisar a situação do Caleri em diversas situações. O posicionamento do time, no geral, eu vejo um Caleri muito isolado. A gente sabe das limitações do Caleri. O Caleri não é um grande craque, ele é um bom finalizador de jogadas, mas ele não é um grande craque e tal. Eu até acho que, tecnicamente, o André tenha mais recursos do que ele, mais movimentação. Só que o Caleri é um jogador que ele nunca desistiu de uma bola. E eu tenho sentido ele nos últimos jogos, ele um pouco mais, sabe, não brigando tanto, sabe, aquela bola que ele tá desistindo, coisa que não era comum do Caleri. Aí também tem a parte psicológica. São vários detalhes que... E todo jogador, como você bem falou, tem essa fase, né? De um rival, o cara era motivo de chacota. Hoje o cara é... Porra, eu ouvi dizer que o West Ham que é ele, que o... Sei lá, porra... Tá? Há 4 meses atrás o cara era motivo de chacota. Portanto, essa fase, principalmente atacante. Atacante, ele pode fazer o que ele quiser, mano. Pode abrir espaço para o outro, pode marcar, pode fazer... Se ele não fizer gol, o camisa 9 que não faz gol, ele fica marcado. E como o Caleri é um cara muito profissional, um cara muito correto, um cara que se cobra muito,
pelo menos essa é a impressão que eu tenho, que a gente ouve dos funcionários do clube, ele tem sentido sim isso. Tem sentido e está muito claro no desempenho dele. Mas eu acho que passa muito também pela formação tática do time. Ele joga muito isolado e assim fica complicado para ele. A característica dele fica muito complicado. Agora, falando como ex-atleta, pô, começa a passar uma situação de ficar constrangedor, sabe, Felipe? Você assim, pô, não tô jogando merda nenhuma, o cara entra, faz gol e tal. Eu acho que ele poderia sim, não é demérito nenhum para ele, todo mundo passa por essa fase, ele poderia sim ter um refresco, ter um descanso aí. Aí, quem sabe, ele entra num segundo tempo, num jogo mais tranquilo, com a defesa adversária mais cansada, faz um golzinho, vai adquirindo confiança, entendeu? Então, são todos esses detalhes. E hoje o Wilson falou uma coisa para mim, né? O Raí pontuou muito bem as questões do André, e eu concordo com elas, só que ele pontuou uma coisa que eu fiquei pensando, falei, rapaz, se com a saída do Caleri, ao invés de colocar o André, colocasse, do time que joga hoje, por exemplo, colocasse o Rato ou o Eric e adiantasse o Luciano. Aí não seria um 9-9 específico, né? Aquele 9 pivôzão, trombador. Aí seria um ataque mais móvel, de tabela por dentro também. Que é isso que, na minha opinião, falta para o Caleri. Porque o Luciano fica ali numa espécie de 10, que ele nunca vai conseguir fazer isso. 10 que eu digo a posição, não o número. Numa espécie de meia, que ele não vai conseguir fazer isso. Os pontas, então é sempre jogada de lado, nunca vê uma tabela assim por dentro, são jogadores, a maioria, todos eles, definidores, o Lucas é definidor, ele arranca para finalizar, o Luciano também quer finalizar, o Ferreirinha traz para dentro para finalizar, o que mais procura ele é o Rato. O Rato também finaliza muito bem, mas é o que mais cruza para ele. Cara, o Wilson falou, eu fiquei pensando, falei, rapaz, será que não daria um negócio assim, mudaria a característica do time, mas, né? Ficaria um ataque mais leve, de mais movimentação, com tabelas no interior do campo, não só levando a bola para os lados do campo, né? Quem sabe desse certo. É uma alternativa, uma variação, que eu, Raí, cobramos tanto aqui dele, variação de jogo. Variação que eu já cobrei várias vezes. O losango no meio de campo daria uma sustentação, uma proteção muito boa para a defesa e uma sustentação para que Luciano, Lucas e Caleri jogassem mais próximos um do outro. O Caleri não ficasse tão isolado, tendo que trombar com 2, 3 e soltar ali e sair correndo para dentro da área, sabe? Seria um negócio... É isso que eu sempre cobrei, essa variação. E quem sabe fosse uma outra variação essa daí, que eu sinceramente não tinha pensado. Você, quando fala na possível saída do Caleri, você só pensa, você que eu estou querendo dizer, as pessoas só pensam no André, né? Não há outra possibilidade, né? Só o André de possibilidade. E quando o Wilson falou, eu fiquei... Depois até acabou o programa, eu fiquei pensando, quem sabe dessa... Porque o Luciano, onde ele mais rende, todo mundo sabe. É próximo da área. Ele é decisivo. 17 gols no ano. Ali próximo da área. Ele finaliza muito bem próximo da área, de dentro da área. Ataca muito bem os espaços dentro da área. Ele conhece muito bem aquele caminho. Não indo buscar a bola no pé de zagueiro, de volante. Desculpa. Aí o Zubeldia está esperando uma coisa dele que ele não vai conseguir fazer. Exatamente. Ou ir para uma formação com 2 atacantes, fazer algo diferente, fazer com que o Luciano fique próximo da área. Eu gosto também, talvez, de ficar sem um centroavante fixo, né? Porque o Luciano também não é um camisa 9, mas ficar sem esse centroavante fixo, ficar com um time mais leve, colocar voltar a dar chance talvez para o William Gomes, talvez possa render Só que daí, Felipe, desculpa cortar, só que daí um detalhe importante que o Raí falou, se ele faz isso daí, vamos supor, né? Pelo amor de Deus, gente, ninguém tá pedindo aqui a saída do Caleri. Pô, eu adoro o Caleri, sou grato ao Caleri, pô, ele me fez viver a maior emoção da minha vida como torcedor no Maracanã, porra. Mas assim, se possivelmente tirasse o Caleri e não colocasse o André, você pode ter certeza que quando que vem o André não tá no São Paulo. Ele vai dar um jeito com o empresário dele de sair de São Paulo. Certeza. Pelo que ele rende, se você pegar uma estatística de minuto jogado, a efetividade dele com gol, com assistência, porra, deve ser fantástico. Eu nunca parei para analisar isso daí, mas deve ser fantástico o desempenho do André nesse sentido, o tempo de jogo e o que ele traz de resultado para o time.
Espero que você tenha gostado de mais um conteúdo do Arquibancada. Isso aqui é só um trechinho. Para você assistir tudo e participar, vai no ao vivo, clica nos links aqui na descrição.